Boa noite, colegas. Tudo bem? Então, bem rapidinho, hoje eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho aqui a questão dos recursos, das ferramentas do Google Formulários, tá? Para vocês montarem uma atividade, montarem um teste, uma avaliação, conforme vocês acharem conveniente, né? Vocês podem fazer uso então do Google Formulário. Acredito que todos tenham já feito uso, só que surgiram algumas questões nas últimas semanas, tá? E eu só vou apresentar aqui algumas funcionalidades. Então, como vocês sabem, tá? Vocês vão ter aqui, se vocês podem entrar lá pelo Classroom, na atividade Contest, já vai aparecer um modelo de relatório, tá? Se não, vocês vão poder colocar aqui, né? Vão preencher então aí o cabeçalho, né? Da atividade de vocês, tá? Vocês vão preencher né? Depois disso, então a orientação, né? Sempre a primeira questão aqui é vocês pedirem o nome do aluno, né? Pedirem o nome do aluno para que tenha identificação, colocar como marcar sempre como resposta obrigatória. E depois, então, como vocês bem sabem, vocês podem anexar, quando vocês, para adicionar mais questões, vocês vão vir aqui simplesmente no mais e ela vai gerar questões, tá? Ela vai gerar as questões aqui para que vocês façam. Então vocês podem escolher aqui, pessoal, questões de resposta curta, ou seja, quando tem né, que são algumas palavras, né, um parágrafo, uma resposta maior, questões de múltipla escolha, vocês podem utilizar a caixa de seleção, né, que é para marcar mais de uma alternativa, ok? Vocês podem se utilizar de escala linear, né, quando vocês querem fazer uma avaliação aqui, fazer uma escala linear, ou seja, para ele marcar, fazer uma avaliação e marcar numa escala de 1 a 5, por exemplo, né, aonde que você encaixaria isso, né? 1 como sendo ruim, por exemplo, 5 como sendo excelente, qual é a avaliação, né, que os alunos dariam para as aulas, por exemplo, né? Você pode fazer isso. Grade de múltipla escolha ou caixas de seleção também em grade, né? Tudo isso em história, por exemplo, se eu quero pedir uma data, né, eu posso clicar aqui, eu faço a pergunta e a resposta ela vai ser dada em data, vai deixar bem certinho aí o espaço para eles colocar a data, matemática, física, talvez, aqui também se a resposta ela for em tempo, né, horário, né, vai deixar o espaço certinho, a pergunta e a resposta ela vai ser um horário, né, vai ser uma resposta em tempo, né, posso clicar aqui que aí vai ficar o espaço bem certinho para eles digitar o tempo aí de baixo, tá? Na resposta. Então existem todas essas possibilidades aqui, ok? Isso aqui eu acredito que seja de domínio de todos, né? Vamos colocar aqui uma resposta curta, né? Como por exemplo, como eram conhecidos os primeiros filósofos, tá? Como eram conhecidos os primeiros filósofos. Opa. Né? Então fiz a pergunta, a resposta é curta, eles vão simplesmente colocar aí pré-socráticos. Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos ao lado, aqui então, nós temos essa régua de ferramentas também, tá? Então aqui, nós já vimos, né, para adicionar uma pergunta, aqui é se eu quero importar uma pergunta de um outro formulário que eu já tenha feito, tá? Ah, eu tenho já um Google Formulários lá já montado, tá? No meu Drive, obviamente, e eu quero importar, eu quero pegar uma pergunta daquelas e puxar para esse teste. Eu posso fazer isso, tá? Eu vou aqui em importar perguntas, ele vai me direcionar lá para o meu Drive, né? Onde eu tenho todos os formulários Google. Eu vou achar aquele formulário que eu quero, vou abrir aquele formulário, vou marcar a questão que eu quero importar e ela vai vir para cá. Vai vir para o meu questionário aqui, não vou precisar digitar ela de novo, tá? Adicionar títulos, tá? Isso aqui é bem interessante. Por quê? Então eu vou adicionar um título. Olha só, vocês podem ver que no adicionar título não tem espaço para os alunos responderem, tá? O que é o adicionar título?
Quando é que eu vou utilizar um adicionar título? Eu vou utilizar um adicionar título quando, por exemplo, eu vou utilizar um texto para 2 ou 3 questões. Então aqui no título eu vou colocar o texto e depois as questões que vêm na sequência, elas vão ser relativas a esse texto. Por exemplo, eu não vou querer utilizar um texto em si, tá? Eu vou utilizar aqui por exemplo, eu tenho o que eu posso buscar aqui? Eu vou simular aqui um texto, tá? Que é uma citação, por exemplo, tá? É uma citação aqui, um pedaço de um poema, sei lá, alguma coisa assim. Vou colocar aspas aqui, vou colocar aspas aqui, tá? Então, e aqui debaixo na descrição eu vou escrever o seguinte: conforme o texto acima, responda as questões seguintes. As questões seguintes. Ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar as questões daí, tá? Então, essa questão aqui, ela vai ser referente ao texto que está aqui de cima, tá? Ou eu quero, né? Eu posso fazer questões aqui de múltipla escolha, de interpretação desse texto, tá? Uma coisa bem geral aqui. Qual a ideia central do texto? Qual a ideia central do texto, né? E aqui eu vou colocar uma resposta longa, um parágrafo, né? Muito bem. Qual a ideia central do texto? Aí eu vou aqui onde eu adicionei um título, não tem espaço para não responder. Ele vai responder conforme o texto aqui responda as questões seguintes, tá? E assim eu vou incluindo questões. Eu vou colocando questões, eu vou fazendo a minha avaliação. Aí surgiu uma questão esses dias que tem uma opção, quando nós vamos aqui de cima, né, nas configurações, tem na apresentação tem a seguinte opção: embaralhar ordem das perguntas. O que precisa fazer para que isso possa ser utilizado? Se eu colocar as questões assim e eu marcar aquela alternativa lá, ela não vai marcar nada, ela não vai embaralhar nada, vai para todo mundo do mesmo jeito. Se eu quero que ocorra o embaralhamento das questões, o que eu tenho que vir aqui do lado, na régua aqui do lado, e marcar a opção, tá? E eu vou marcar a opção que está aqui, adicionar seção, tá? Então veja só, eu vou clicar aqui e vai aparecer isso aqui, ó, seção 2, tá? Seção 2. Eu quero dar um título para a seção, eu dou um título para a seção, tá? Eu não quero, não tem problema nenhum, tá? Eu vou começar com a pergunta, tá? Vou colocar uma pergunta aqui, tá? Quantos sofistas quantos eram os filósofos atomistas, tá? Quantos eram os filósofos atomistas? Aí eu vou querer aqui uma questão de múltipla escolha, só para simplificar, só para exemplificar aqui, né? Aí eu vou colocar aqui 3, 4, 2, 5, tá? Questão de múltipla escolha. Obviamente que vocês sabem, né, que vocês podem valorar as questões depois, né? Vocês podem atribuir valor às questões depois, né? Vocês vão poder atribuir valor às questões que vocês configurar aqui como teste, né? Vocês vão poder, né? Vão poder atribuir atribuir pontuação, tá? Ela não estava como teste, né? Vocês vão marcar aqui a chave de resposta, né? Vão marcar 2, tá? 1 ponto, concluído, ok? Aqui vamos excluir. Aí o que eu posso fazer aqui, ó?
adicionar outra seção. Por quê? Quando nós embaralharmos, o que vai mudar de ordem é a seção, tá? Então, o que é seção 3 agora vai lá para o lugar da 1, o que é a 1 vai para o lugar da 2, a 2 vai para o lugar da 3, tá? Então, as seções é que vão mudar de lugar. Quando ele vai embaralhar as seções, tá? Se eu mantiver todas as questões dentro da mesma seção, dentro do mesmo... aqui eu posso copiar sempre o mesmo título, por exemplo, né? Em todo, seção 1, né? Na seção 2, tá? Porque isso aqui é o que vai aparecer, tá? Então, como é que isso aqui vai aparecer para o aluno, por exemplo? Se eu fizer elas todas dentro de uma única seção, o aluno ele vai baixando aqui a guia e vai aparecendo as questões, ele vai respondendo e lá no final ele vai enviar. Na seção ele vai aparecer assim, vai aparecer uma tela com as questões da seção 1, quando ele responder, tá? Ele vai aparecer assim, vamos aqui na visão do aluno, olha só, vai aparecer assim para o aluno, né? Ele vai responder, aí ele vai clicar em próxima, aí, né, aqui tem que ser obrigatório, vai para a seção 2, próxima vai para a seção 3, quando ele responder tudo, aí ele clica em enviar, tá? O que vai acontecer, o que vai misturar, então, para mim poder usar essa opção de embaralhar as ordens das perguntas, eu tenho que dividir as perguntas em seção, tá? Aqui, pessoal, nas configurações também, se eu pedir para coletar endereços de e-mail, tá? O aluno ele vai ser obrigado a digitar o e-mail lá no formulário dele. Quando é que isso aqui é importante? Isso aqui é importante quando vocês querem fazer a devolução para o aluno da atividade depois de corrigida, tá? Então vocês marcam aqui, senão vocês deixam sem marcar. Para não dar problema, pessoal, aqui é muito importante, para não dar problema do aluno, principalmente que está usando o celular, não conseguir acessar o relatório, eu aconselho vocês a desmarcar essa opção aqui. Obviamente que aqui vai aparecer para vocês do Educar, tá? Não do Cesur, mas do Educar. Desmarquem essa opção aqui, tá? Do restringir aos usuários do Educar, porque muitas vezes o aluno ele vai utilizar o celular e o celular ele vai puxar uma conta Gmail mais antiga, ok? Na apresentação, aqui se vocês aqui mostrar barra de progresso, é só o aluno ele vai saber se está perto do fim ou não, então não tem problema nenhum em marcar. Se você dividiu a tua atividade em sessões diferentes, você pode marcar aqui, porque daí ele vai embaralhar. Tá? Se você não dividiu em sessão, não adianta marcar, porque ele não vai embaralhar, ele não vai conseguir embaralhar nada. Tá? E por último, tá? Se você tem apenas questões objetivas, você pode deixar aqui, né? Porque você marcou, já fez a tua grade lá, já marcou quais são as respostas corretas, ele vai gerar a nota. Quando tem questões subjetivas que o professor precisa corrigir, né? Então sempre marcar essa opção, né? Porque daí o professor ele vai ter que dar uma revisão na prova para depois liberar as notas. E se você tiver coletado os e-mails, você vai poder devolver isso aqui para os e-mails. No momento que tu conclui a correção, tu pode fazer a devolução para os e-mails dos alunos. Eu costumo desmarcar as duas opções aqui, tá? Porque como são provas aplicadas para várias turmas, se você deixar marcada essa opção, os alunos eles vão saber os primeiros que fazem, eles vão saber quais são as respostas corretas, quais são as respostas erradas, e eles vão poder repassar para os demais. Então, desmarca aqui, eles só vão saber quanto vale cada questão. Isso aqui é interessante deixar, né? Mas não deixar marcada essas outras opções aqui. Sempre depois de cada envio, salvar. Tá? Sempre depois de cada envio, salvar. O interessante também aqui, nesses 3 pontinhos, é você vir aqui ao lado e nós vamos ter aqui embaixo em preferências, tá? Se você quiser coletar os endereços de e-mails, você marca aqui, tem outra forma também de marcar, se não, deixa desmarcado. E isso aqui é interessante, né? Eu sempre deixo marcado, tornar as perguntas obrigatórias, ou seja, os alunos eles não conseguem enviar o formulário se não responderam todas as questões, tá?
Ah, mas eu não sei responder, professor. Vai ter que colocar alguma coisa lá, vai ter que ter alguma resposta, senão ele não envia. Eu acho interessante marcar essa opção, tá? Aí não vai ter problema. Tu marca aqui que automaticamente ele vai lá e vai tornar todas as perguntas do teu texto obrigatórias, tá? Salva e tá pronto o texto, tá? Tá pronto o teste, desculpa. Obviamente que aqui vocês podem adicionar, né, um cabeçalho, né, ficar interessante, escolha a imagem do cabeçalho, vou colocar aqui as pastilhazinhas, né, inserir só para dar um colorido especial aqui no meu teste, né. Ok, pessoal? Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço, até mais.